Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo à meditação da Palavra de Deus através da primeira leitura e do Salmo desta terça-feira, dia 6 de agosto. Sempre uma alegria e uma satisfação contar com a sua presença. Hoje ouvimos o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, até o capítulo 8, versículo 1. Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei: homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram, assim fazeis vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E, ao dizer isso, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Palavra do Senhor, graças a Deus. E hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus nos apresenta o martírio de Estevão, o primeiro mártir, o primeiro aquele que foi assassinado por causa de Jesus Cristo. E tanto nós precisamos aprender, e tanto a palavra nos revela sobre a morte de Estevão. Primeiro, o motivo. Estevão é assassinado, acusado, porque ele fala a verdade. Ele denuncia os pecados daquela geração, anuncia Jesus Cristo como o Senhor e Redentor. E Jesus também foi morto, foi crucificado por falar a verdade, por revelar quem ele era. E o acusam de blasfêmia e o acabam matando crucificado. E a palavra nos mostra um paralelo entre a morte de Estevão e a morte do Senhor Jesus. Estevão, quando está para morrer, ele diz: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Muito parecido com aquelas palavras que Jesus disse um pouco antes de entregar a sua vida ao Pai: em tuas mãos entrego o meu espírito. E Estevão tem essa atitude de perdoar aqueles que o apedrejavam. Senhor, não os condenes por este pecado. Mesma atitude de Jesus, que também do alto da cruz perdoou seus algozes. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, nós vemos uma proximidade tão grande entre a morte de Estevão e a morte de Jesus. Porque Estevão, durante a sua vida, buscou estar próximo de Jesus. E assim, no martírio de Estevão, que representa todos os mártires, todos aqueles que depois dele
também derramaram o seu sangue por causa de Jesus, o desejo de imitarem Jesus, de estarem unidos a Jesus. E assim precisa ser a nossa vida. Precisamos fazer na nossa passagem aqui na terra uma imitação de Cristo. Precisamos fazer da nossa vida uma oferta a Deus. Talvez não sejamos perseguidos por causa da nossa fé, talvez não sejamos mortos por causa de Jesus, mas no dia a dia nós podemos oferecer os nossos pequenos martírios, os pequenos sofrimentos, as acusações, as perseguições, tudo isso nós precisamos oferecer como nosso sacrifício, como nosso martírio do cotidiano a Jesus. Buscando falar a verdade, entregando a Deus a nossa dor, o nosso sofrimento, perdoando aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos caluniam, aqueles que nos perseguem. Precisamos, como Estevão, imitar Jesus. Durante toda a nossa vida, em cada gesto, em cada palavra, em cada ação, imitar Jesus. Sermos reflexos do Senhor, sermos sinais da presença dEle, para que as pessoas olhando para a nossa vida reconheçam Jesus, para que no dia da nossa morte nós também possamos alcançar o paraíso junto ao Senhor Jesus. Rezemos o Salmo 30. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Quanto a mim, é ao Senhor que me confio. Vosso amor me faz saltar de alegria. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que desça sobre você, meu amado irmão, minha amada irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Fique sempre com Deus.